Prontinho. Vocês conseguem visualizar minha tela? Perfeito. Então, como a gente estava falando sobre contas a pagar e contas a receber, e eu ainda não sei se a base de vocês está preenchida com as informações de financeiro, eu prefiro mostrar na minha plataforma de teste a parte relacionada ao extrato bancário. Acho que a gente vai conseguir ter um exemplo melhor em relação à aplicação dessa parte. Tá? Então, acaba que com essa questão de eu entrar na minha plataforma, como eu já tenho algumas bases aqui pré-preenchidas, né, para teste, você já consegue até ver aqui embaixo a parte do gráfico, tá vendo? A previsão, né, o valor que você tem a pagar, o valor que você tem a receber. E aí o movimento que ele faria no gráfico em formato de pizza seria o valor pago já, né? Ou então o valor já recebido em verde e em vermelho, tá? Nos dois gráficos. Em relação à questão do extrato bancário, o procedimento comum que você vai fazer é entrar no banco, né, no site do banco, fazer a análise da busca do período que você precisa e extrair esse formato em arquivo FX. Tá? Esse arquivo em formato FX, o sistema ele vai fazer a leitura dele e o processamento. Tá? Quando ele faz o processamento, ele vai pegar informações do tipo: você tem uma conta com um valor X, data Y no extrato, e no sistema está cadastrado da mesma forma, com o mesmo valor e data. O sistema ele pode conciliar automaticamente, ou se ele não conciliar automaticamente, ele vai apresentar a possibilidade de conciliar com algo que você já tenha criado. É mais ou menos essa a leitura que o sistema vai fazer toda vez que ele fizer o processamento. Uma outra situação também em relação ao processamento que é bem legal é que você tem a capacidade de fazer com que o sistema repita uma configuração. Exemplo, aqueles valores de investimento, né? Eu tinha citado isso também na outra reunião. Aqueles valores de investimento, saída para aplicação, retorno de aplicação, juros de aplicação, esses valores assim que sempre vão vir no extrato e que você não tem muito poder de decidir quando vem ou não, ou quando você quer que saia. Esse tipo de situação você pode cadastrar a configuração de lançamento automático e o sistema ele vai repetir toda vez que ele encontrar aquela descrição. Tá? Exemplo, quando você for importar o extrato, você vai baixar ele em formato FX do banco e aí vai vir aqui direto em financeiro, extratos bancários e importar. E aqui você tem o campo para selecionar a conta corrente na qual você está fazendo o vínculo e o arquivo. Tá? Selecionou os dois, vai clicar em salvar, o sistema ele vai fazer o processamento disso e aí ele vai trazer para cá os dados relacionados a esse extrato. O período do extrato, o arquivo para você fazer o download novamente, né? Porque o sistema ele também, como ele é em nuvem, ele funciona como uma forma de armazenar os dados que você tem. Então, caso você tenha excluído o seu computador, por exemplo, você consegue baixar ele novamente aqui. Tá. Na configuração de lançamento automático, sim. Só para configuração de lançamento, que a gente vai ver agora. Aqui, quando ele te apresentar o total de linhas, ele vai vir trazendo também o total de linhas que já foram conciliadas. Nesse caso, são 56 linhas conciliadas de 62 o total. Tá? Então, quando você clicar em visualizar, ele vai mostrar todas as linhas do extrato. Esse extrato ele vai ser um espelho do mesmo extrato que você retira no caixa. Vai ser o mesmo formato, entrada, saída, débito, crédito e aquele fluxo diário, né? Aqui. Então, os valores de saída, os valores de entrada, tá vendo? O que está pendente de conciliação. Isso que ele mostra como pendente de conciliação é quando ainda não teve essa parte ou então da configuração de lançamento automático ou então ela não foi conciliada. Exemplo, a parte de conciliação você consegue fazer pelo próprio sistema, mesmo que você não tenha informação cadastrada no financeiro. Então você pode vir aqui em seta ao lado de buscar lançamentos, criar nova conta. Tá vendo? E aqui você só vai fazer o lançamento do que você quer que fique no financeiro. Tá? Então com o extrato bancário você consegue alimentar o financeiro. Tá? Pode fazer a criação de conta sem problema nenhum, colocando o plano de contas que você quer, quem é o fornecedor,
A forma de pagamento, a descrição que você quer que fique dentro do financeiro, você consegue fazer por aqui. Uma outra situação é quando ela já consta como conciliada. Perdão, quando o sistema identifica que tem um lançamento igual dentro do sistema mesmo. Tá? Tipo assim, vem o valor de R$ 171 no extrato, mas eu já tenho esse valor de cobrança lá dentro do meu financeiro. Quando você clicar em seta ao lado de buscar lançamentos, o sistema ele vai apresentar a possibilidade de você visualizar a sugestão. Tá? E aí ele vai mostrar todas as linhas que tem cadastrado dentro do financeiro contas a pagar com o valor de R$ 171. Aí você pode selecionar a correta e dessa forma você conciliar. Ok? Outra possibilidade que você tem é quando você precisa fazer o controle de diversas contas diferentes ou então você trabalha com valor na mão. Né? Exemplo, você fez um saque da conta da empresa para poder efetuar pagamento de, sei lá, de contas da empresa direto no banco, comprar material de escritório, essas coisas do tipo, né? Que geram gasto e às vezes você está na rua para fazer esse tipo de compra. Você pode criar a conta com o nome de conta caixinha no sistema, no mesmo campo que você cria a conta corrente normal. E quando tiver essa linha de saque dentro do extrato bancário, você pode transferir direto para lá. Entendeu? E aí o sistema ele vai fazer todo o vínculo direitinho, batendo todas as informações, tanto de entrada quanto de saída. E esse fluxo de transferência para a conta caixinha vai sair dentro do fluxo de caixa, no relatório extraído pelo sistema. Tá? Então, quando eu tiver necessidade de fazer isso, é só clicar em seta ao lado de buscar lançamentos, transferência mesmo de titularidade. Ele vai te dar o campo para você selecionar a conta corrente para qual você quer fazer a mudança. Né? Caso você cadastre a conta caixinha, ela vai aparecer aqui na listagem para você. E aqui o campo de observação, que aí ele vai ficar constando dentro da parte de transferência. Uma outra situação que pode acontecer também é a questão do banco depositar um valor cheio. Né? Igual a situação que eu citei do PJ Bank também na última reunião, o PJ Bank, quando ele vai fazer o repasse do valor, ele faz o repasse com o valor cheio. Ele te manda um relatório mostrando tudo que ele pagou durante aquele período, porém o valor que ele manda para você é um valor cheio. Exemplo, foram pagos 10 títulos. Desses 10 títulos resultou R$ 20.000. Ele não vai te pagar 1.000 e 1.000. Ele não vai te pagar 2.000 e 2.000. Ele vai pagar um valor cheio de 20.000 fechado. Entendeu? Quando tiver esse tipo de linha, né, unificada, com valor unificado, entre aspas, né, dentro da linha do extrato, você pode clicar direto em buscar lançamento, que o sistema ele vai mostrar para você tudo que tem cadastrado dentro do financeiro. E aí você pode selecionar todas elas e clicar em conciliar. Aí ele automaticamente vai pegar todas aquelas contas que você selecionou e vai dar baixa nela vinculada ao extrato. Oi? O que o PJ Bank é efetuar o pagamento para você. Tá. Então, essa parte aqui, essa tela, ela é muito simples. Ela foi feita mesmo para poder mostrar as linhas da operação financeira de vocês, né, entrada e saída da conta corrente diretamente, e te dá a possibilidade de conciliar de algumas formas diferentes. Tá? Você consegue extrair relatório daqui. Tá? Vamos supor, você quer extrair um relatório em PDF. É só selecionar somente linhas conciliadas ou então deixar de forma abrangente, né, pegando todas as informações, e clicar em gerar PDF ou então Excel. Tá? Então você tem essa possibilidade aqui e você pode padronizar a maneira que você quer que saia. Tá? Pode ser somente linhas conciliadas, somente linhas não conciliadas, linhas conciliadas e não conciliadas juntas, com configuração de lançamento automático somente ou sem elas. Tá? Então, por exemplo, selecionei linhas conciliadas, cliquei em gerar PDF, ele automaticamente vai gerar um relatório do fluxo, né, da forma que eu sugeri. Desculpa, eu não cliquei em filtrar antes, por isso que ele saiu com não conciliado junto. Tá?
Mas aqui ele já pega as informações de acordo com o que eu preencher lá. Por exemplo, aí ele vem a quantidade de linhas, o valor de crédito, o valor de débito e o resultado disso. Aí apresentando cada entrada e cada saída durante o período. Tá? Então vamos lá. Uma outra situação. Não fiz isso não. O que eu passei para vocês em relação ao extrato em si, né? Deu para entender bem? Ficou claro? Não ficou confuso? Beleza. Então, vou mostrar agora como é feita a questão da configuração de lançamento automático que eu tinha dito antes. Tá? Então, o que vai acontecer? Se você quiser fazer a configuração de lançamento automático de alguma informação que está vindo no extrato, o primeiro passo é você pegar a descrição exata que vem nela. Tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui essa linha, né, e vamos supor que essa linha seja uma linha de desconto aí, de tarifa do banco, né, tarifa da conta, e aí essa informação sempre vai vir na minha conta. É a tarifa bancária lá que o banco cobra para mim mensalmente, né, aquela tarifa de manutenção da conta. Caso seja esse o caso, eu posso vir aqui em financeiro, configurações de lançamento automático, e aí quando eu acessar essa parte, ele vai mostrar todas as configurações que eu tenho lançada. Tá? É independente de conta. Você pode fazer diversas configurações de lançamento automático para contas diferentes, caso você tenha mais de uma da empresa. Tá? Mas quando for fazer a conciliação, tem que ser por banco? Ou pode ser Nesse caso vai ser por banco, porque, por exemplo, que é cadastrado? exatamente, por conta, além da situação do extrato, a configuração de lançamento automático ela vai servir para aquela conta especificamente, porque cada banco tem uma descrição diferente, entendeu? Aí por conta disso tem que ser feito de forma separada. Se fosse algo mais universal, a gente conseguiria fazer tudo numa tela só, mas infelizmente não é o caso. No caso, vai mudar só na parte da conta corrente, né? Isso, Conta diferente. isso aí. E também quando você for extrair os relatórios tanto no contas a pagar ou no contas a receber, extrato bancário, visualizar as configurações, fluxo de caixa, todas essas áreas de atuação, é só selecionar a conta que você quer visualizar. Tem como você deixar todas. Tem como você deixar todas. Pode. Tem como alterar o plano de contas que nós temos aqui? Sim, sim. Se eu não me engano, na outra reunião eu mostrei para você a questão do plano de contas, né, que ele é totalmente editável. É, Mas quando eu salvei, eu provavelmente falei que eu iria usar esse. Era só para pesquisar pela descrição. Não precisava botar o número. é, o número ele vai ser obrigatório para poder ter o vínculo, né? Não, Mas na hora da sim. pesquisa só a descrição serve. Então aqui, dentro dessa parte de financeiro, configurações de lançamento automático, é só você clicar em cadastrar. E aí uma pergunta bem básica que ele vai fazer para você é: qual é a conta corrente que você pretende fazer essa configuração? Nesse caso é o Itaú. Qual a linha que está vindo no extrato, se é crédito ou débito? Nesse caso é débito. Qual o plano de contas que você quer vincular? Nesse caso eu vou colocar aqui como tarifa bancária. Tá. Tá. A forma de movimentação eu vou colocar como débito automático. O tipo de moeda que está sendo negociado, nesse caso é real. A descrição que eu quero que fique no financeiro. Tá, eu vou colocar aqui como teste tarifa, só para a gente conseguir achar de forma mais rápida. E qual a descrição que está vindo no extrato bancário, que é o trecho localizador no extrato, que é exatamente essa descrição aqui. A configuração de lançamento automático pode ser feito antes. Oi? A parte do trecho, que é a parte que tem que copiar e colar certinho igual. Isso.
Essa parte do trecho você pode fazer essa configuração de lançamento automático antes de importar o extrato ou depois dele importado, não tem problema nenhum. Tá? Então, ó, vou salvar aqui. Quer que eu deixe aberto para você copiar ou para você anotar as informações? Não, eu tô anotando. Beleza. Então, aqui eu vou salvar. Já tem a configuração criada aqui dentro desse campo, tá? Que é, que é essa aqui, ó. Já tem a configuração criada. Aí o que eu vou fazer? Eu volto no meu extrato bancário, porque como eu importei o extrato antes de criar a configuração, eu volto no meu extrato bancário, clico em seta ao lado de visualizar, reprocessar lançamentos automáticos. Pode reparar que são 56 linhas conciliadas. Depois que eu fizer o reprocessamento, ele vai mudar a quantidade, porque ele vai identificar as questões que eu coloquei dentro do extrato, dentro da configuração. Já aumentaram 2 linhas, tá vendo? Pulou de 56 para 58. Então, se eu for no meu extrato agora, clicar em visualizar linhas, eu vou conseguir identificar dentro do meu financeiro aqui. Ele automaticamente conciliou. Deu para entender bem? Ficou tranquilo? Eu sim. Beleza. Então, essa é a configuração de lançamento automático. Ela é bem prática de ser utilizada, quanto a criação dela também é bem fácil, tá? E tudo que eu já falei com você no outro treinamento, o que eu estou falando agora, o que ainda vou falar, a gente tem artigo no campo de ajuda e você consegue todas as informações lá. Caso você não consiga tirar sua dúvida com o campo de ajuda, a gente tem um chat em tempo real, que eu acho que você já está até utilizando, né? É. Então, pode ficar despreocupado que as linhas de atendimento vão permanecer as mesmas. Tá? Só para finalizar esse módulo financeiro, aqui você vai conseguir um relatório em relação às transferências, né? Que é aquela linha que eu falei sobre transferência na mesma titularidade. Só um minutinho que está abrindo, pronto. Aqui ele vai mostrar, você consegue buscar pelo local de destino, pela conta de origem, pela observação, pela descrição, por data, tá? Você consegue buscar de diversas formas diferentes, elas vão aparecer aqui nesse campo para você ter o controle. Você tem um relatório de cobranças, tá? Que ele vai mostrar exatamente o valor que foi cobrado ou que foi não cobrado aí pela nota fiscal de venda, né, para o cliente. Tá? Ele vai apresentar os valores para você. Caso tenha algum valor não cobrado, ele vai apresentar em vermelho, tá? As informações aí do valor não cobrado. Ficaria aqui, ó, ficaria aqui no caso, ó, os valores que não fossem cobrados ao cliente. Tá? Outro relatório que você tem direito também é o de boletos recebidos, né, pela questão do PJ Bank, pela integração que a gente tem. Então ele vai apresentar todos os valores aqui para vocês. Só um minutinho, está carregando. Pronto, ele vai apresentar todos os valores, quem foi o cliente, o valor pago pelo cliente, o valor de taxa, o valor líquido, crédito e pagamento e crédito, né? Tipo, a data que seu cliente pagou, a data que o PJ Bank vai fazer de crédito para vocês. Todos esses relatórios que eu estou apresentando aqui você consegue extrair em Excel. Tá. Aqui no filtro é só mudar o tipo de saída, tirar de na tela para em Excel. Tá. Clicou em Excel, clicou em filtrar, o sistema ele vai fazer o download desse relatório. Fluxo de caixa vai funcionar da mesma forma, ele vai apresentar todos os valores de entrada e saída com saldo. Tá. Nesse caso, os valores que estão aqui são anterior ao valor de saldo que eu tenho. Tá. Então, a partir do momento que ele chega no valor do saldo, ele começa a fazer aquele fluxo direitinho, né, de entrada e saída de caixa. Você consegue também ver a previsão de caixa, tá, aqui embaixo, com todos os lançamentos futuros, né? E também consegue extrair isso em Excel, independente de conta. Pode ser todas as contas ou então uma conta específica. E o outro relatório aí, finalizando a parte do financeiro, é o relatório financeiro
que você consegue por data de competência, data de baixa, por cliente ou então fornecedor, e também pelo plano de conta específico, né? Então você consegue um relatório bem direto aí das informações que você tem necessidade. Tá? Esse relatório já é em Excel por padrão. Tá? Até aqui tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então vamos lá, vamos para a prática em relação à parte operacional. Tá? Desculpa perguntar qual é o nome da pessoa que está junto com você? Mônica. Mônica, me desculpa pela grosseria não ter me apresentado. Meu nome é Jonathan, tá? Você faz parte da equipe operacional? Isso, eu faço parte comercial, planejamento, administrativo. Poxa, Tem legal. o Miro também. E o Miro é na expedição, shopping. Boa tarde, Mira. É, então vamos lá. Só para me poder entender só para me poder entender um pouquinho melhor como funciona o fluxo de trabalho de vocês, ahn, como é que vocês captam um cliente, né? Capturam um cliente para essa parte de venda? Como é feita a parte comercial do cliente? Se é emitido orçamento ou então Isso. direto. Não, o orçamento do representante, ele já passa para o cliente. Aqui ele chega, a gente já recebe no dia e a gente está no faturado, Entendi. entendeu? Processo. Beleza, beleza, tô vendo. É, Aí a gente pediu, depois eu faturo. O sistema de vocês, assim, básico, ele digita o pedido, tipo, fica automaticamente, ele tem a sinalização na hora que tá chegando, o cliente que depende. sim, sim. Como é que Ah, funciona o pedido de vocês? a primeira dúvida que eu tenho, antes da gente entrar nessa parte de como o sistema opera, é a seguinte. Hoje o seu representante de venda ele trabalha externo, interno, como funciona? Não, ele trabalha externo, mas também vai ter venda, a gente vai ter vendas também, entendeu? Entendi. É, os representantes, os representantes de venda de vocês terão acesso ao sistema ou não? Vai sim. Beleza. Agora de imediato não, porque não está ocorrendo, mas Sim, futuramente vai sim. beleza. Só para poder explicar como funciona o sistema, tá? Vocês têm duas formas de fazer o gerenciamento dos representantes de vocês. Você pode fazer o cadastro do representante no sistema para que ele tenha acesso parcial, tá? Só gerando a possibilidade de emitir o orçamento, tá? Então ele só acessa o sistema, cadastra cliente e gera orçamento, mais nada, tá? E tem como você fazer, tem como você dar acesso total, parcial e ter só o registro dele como representante. Total ele vai conseguir fazer todas as operações. O parcial você consegue. A princípio ele só vai mesmo fazer os orçamentos, justamente porque ninguém Perfeito, pode perfeito. ficar Uma outra pergunta, e aí já é voltada aí para o perfil da empresa. Ah, como é o esquema de comissionamento de representante? Existe comissionamento por representante? existe. Isso a gente paga pelo faturado, é 50-50. Mas Aí tem, a minha dúvida é sobre um valor total ou em todas as vendas? não, é o valor total dos produtos, das vendas dos produtos, sem os impostos. Tá. Isso pode ser calculado por venda? Isso por venda. Beleza. Então é um percentual de 5% fixo. Isso, mensal. Perfeito. Então o sistema vai atender super bem essa parte de comissionamento aí para você, Beatriz. Mas se fosse, Jonathan, se fosse uma liquidez, porque o sistema também tem mecanismo, quer puxar no mês de abril, fechou. E parte do mês de abril, Sim, consegue consegue também. relatório, uma liquidez? O sistema ele apresenta o valor total de comissão e o valor mediante pagamento do cliente. Mas aí, esse percentual ele vem vinculado ao cadastro do representante ou fica vinculado ao cadastro deles?
do representante. Tá, então Mensagem o valor sem imposto? sem imposto, é só o valor do produto. Ah, então por isso que eu falei que o sistema vai super atender a operação de vocês. Então vamos lá. Primeiro campo que vocês vão precisar ter acesso, tá? É a parte de usuário. Tá? Você vai vir em usuário, configurações. Aí assim que você acessar o usuário configurações, você pode vir direto aqui, ó, em pedidos de venda. Nessa parte do lado esquerdo aqui. Aqui nessa parte, nas opções do lado esquerdo, vai vir em pedidos de venda. Dentro de pedidos de venda, vem todas as configurações relacionadas a pedido, tá? Então você consegue mudar qualquer padrão que o sistema tem praticamente. Tá? Você consegue habilitar representante de venda no sistema, você consegue habilitar envio de e-mail para representante no aceite de nota fiscal, que é quando a nota fiscal é transmitida, ele recebe o e-mail confirmando que a venda que iniciou por ele foi finalizada. Você consegue mudar o tipo de comissionamento. Oi? E isso tudo provavelmente fica linkado ao cadastro do cliente, é isso que informações vai ter. Então vamos lá. Quando você criar o cadastro do seu representante no sistema, né, você pode vincular esse cadastro dele a um cliente fixo, ou então na hora que você estiver emitindo um pedido de venda. No caso, ele, quando emitir o orçamento, já vai trazer ele como representante automaticamente. Entendeu? Então vai ficar vinculado o representante àquele cliente. Na medida que você transmitir uma nota que foi gerada com esse representante vinculado, ele recebe uma notificação de que a nota foi transmitida. Entendeu? É uma das opções, não é obrigatório. Ele sabe que foi Isso aí. Aqui tem tipo de comissão a ser utilizada, tá vendo? Então você consegue selecionar o tipo de comissão direto por representante somente. Tá? Se for por representante, na hora de você cadastrar o usuário, né, o representante em si, já vai aparecer uma caixinha para você digitar o percentual de comissão dele. Tá? Se for por pedido de venda, vai ser lançada a comissão na hora que for gerar o pedido de venda. Tanto o pedido quanto o orçamento. Se for por produto, você consegue colocar dentro do cadastro do produto o percentual de comissão. Tá? No caso de vocês é o pedido de venda e aqui do lado ele também vem trazendo a base de cálculo, é por representante. E aqui do lado ele já traz a base de cálculo para ser efetuado aí o cálculo da comissão. Tem o valor dos produtos somente e produtos mais IPI. Tá? Isso aqui vocês podem alterar depois com calma, tá? Mas é dentro desse campo, usuário, configurações, pedidos de venda. Tá? A gente tem uma situação aqui que você tinha questionado a respeito de limite de crédito, né, para cliente. Limite de crédito não, desculpa. Saber quando esse cliente está inadimplente, ter notificação disso, né? isso. Quando eu tô digitando, quando assim, o representante estiver digitando o pedido, e é tipo assim, um alerta, dizendo, cliente está inadimplente. Beleza. Então, tipo, um bloqueio, não deixar de emitir, assim, por exemplo, eles, né? Mas eles vai digitar um pedido, o cliente fica bloqueado e eles só vão conseguir digitar o pedido se a gente liberar, né? Essa opção também. Sim. Bem embaixo aqui de pedido de venda, tá vendo que tem escrito aqui crédito de clientes? Sim, Quando você clicar em crédito de clientes, ele vai abrir uma tela aqui, já com o início dizendo algumas parametrizações para inadimplência, tá vendo? Bloquear pedido de venda para cliente inadimplente? Sim ou não? Além de definir se é para bloquear o pedido de venda ou não, aqui embaixo ele vem com a contagem de dias, né, para considerar inadimplente. Tá vendo? Então você pode colocar aqui, a partir de 10 dias o cliente é inadimplente, é considerado inadimplente e é para bloquear o pedido de venda para ele. Fez dessa forma aqui, toda vez que seu representante for selecionar esse cliente, o sistema ele vai bloquear automaticamente. sim. Ah.
Aí depois você pode verificar essa configuração aqui tudo com calma. Tá? E embaixo é o que a gente chama de limite de crédito, né? É o padrão, né, do mercado, né? O limite de crédito. É o padrão. Isso. Aí você pode colocar limite de crédito de vendas a prazo, tá? E você pode colocar o limite de crédito padrão, tá? O limite de crédito padrão é um valor cheio que você vai colocar para todos os clientes, né? Se você não definir pelo cliente, ele vai assumir aquele número padrão. Tá? Vamos supor que seja 5 mil de limite de crédito para cada cliente, né? Que seja padrão isso. Colocou 5 mil, ele vai considerar 5 mil para todos eles. Dentro do cadastro do cliente, você consegue definir qual é o limite daquele cliente especificamente. Padrão é 5, mas aquele cliente tem 2, um exemplo. Tá? Foi feita a análise de crédito dele e ele não tem condições de comprar mais do que 2. Colocou 2 ali, colocou 2 dentro do cadastro do cliente, ele automaticamente vai considerar isso para a operação. Tá? E tudo isso toda essa parte de configuração que eu estou falando para você, assim que ela for executada no sistema, né, e você estiver gerando o seu fluxo de trabalho normal, né, estiver gerando os orçamentos, os pedidos e tal, o sistema encontrar esse conflito, né, ele identificar esse tipo de operação, ele vai automaticamente bloquear e te apresentar a mensagem. Tá? Dentro do cadastro do cliente, você tem a opção de desejar, se você deseja continuar a operação mesmo assim, liberar a venda para esse cliente. Tá? E aí, quando você estiver emitindo um orçamento para ele, você pode decidir se você quer continuar. Beleza? Então, Vai ó, no cadastro do cliente. isso, no cadastro do cliente. Tá, você tem como clicar aí no cadastro do cliente? Sim, é a próxima tela que a gente vai. Então, aqui eu entrei nessa parte de configurações para poder mostrar essas questões para vocês, tá? A parte de comissão, inadimplência e limite, tá? Então, ó, tudo que for relacionado à configuração do sistema, vocês conseguem acessar por aqui também, tá? A parte de operação, nota fiscal, alguns padrões que vocês querem definir, tá? Exemplo, Jonathan, eu utilizo série 1 para nota de venda, utilizo série 2 para nota de importação, utilizo série 3 para nota de devolução, utilizo uma série para cada perfil de nota diferente. Você consegue fazer por aqui, séries de notas fiscais. É só você ver o padrão que você quer e colocar o número da série. Tá? No campo de notas fiscais, você tem informações aí voltadas para a parte de importação. Tá? Você consegue aqui colocar diversas formas diferentes de apresentar as informações da nota. Tá? Você consegue também, eu não sei se é obrigatório para vocês, aquela questão de tributos aproximados. É uma mensagem complementar que aparece no rodapé da A nota. gente precisa, sim, precisa. Impostos aproximados, né? Qual o regime tributário de vocês é presumido, né? Isso. Beleza. Não tô tão ruim de cabeça. Essa questão dos impostos aproximados é uma situação que eu vou sugerir que vocês entrem em contato com o contador de vocês. E fiquei sabendo também a respeito do contador ter tentado acessar. Já fiquei sabendo da situação também. Então, o que vai acontecer? Essa parte dos impostos aproximados é uma tabela que é gerada, tá? Geralmente no site do De Olho no Imposto, pode ser que ele consiga um local diferente, mas o local padrão é lá, né, no site De Olho no Imposto. Ele consegue gerar a tabela lá, né, fazendo o cadastro da empresa, o tipo de produto que a empresa vende e tal. E essa tabela ela vai gerar um token quando ela for gerada. Tá? Finalizou a tabela lá, gerou a tabela da empresa, vai gerar um token, que é só uma numeração, é um código, na verdade, né? Com letra maiúscula, minúscula, uma sequência de números e tal. E aí, para você conseguir fazer com que as informações de impostos aproximados saiam na nota, é necessário você copiar esse token e colar aqui, ó, incluir valores aproximados dos tributos na NFE. Clicou nesse campo, ele vai te dar o campo para você preencher o token e atualizar. Tá vendo aqui? É só colocar o token aqui e clicar em atualizar. E aí as notas de venda de vocês vai sair com essa informação do token BBT. Tá. Beleza? A gente tem artigos sobre isso. Tá?
No artigo fica mais claro aí para se guiar em relação às informações que são necessárias. Então, ó, como gerar sua tabela IBPT. Aqui vem o passo a passo do que é a tabela, como funciona, aonde você pode retirar ela, como faz para poder instalar ela no sistema. Tá? Então, qualquer coisa você tem esse campo aqui. Em relação, ao cadastro do contador de vocês, o cadastro dele é feito direto por essa parte. Essa parte do contador por último? Oi? Essa parte de contador de imposto, a gente fazer por último, a gente vai entrar ninguém, Ah, não, perfeito, perfeito. a gente já faz o cadastro dele tudo junto. Perfeito. Sem crise. Vamos lá. Então aí todo o gerenciamento de clientes, né, seja empresa ou pessoa física, você consegue fazer por dentro do CRM, empresas e pessoas. Tá? É a primeira parte para controle do sistema. Tanto que na semana passada eu mostrei para a Beatriz também como é feito o cadastro parcial de fornecedor para ter vínculo financeiro. Né? É feito dentro do mesmo campo. Tá? Então é só você entrar em CRM, empresas e pessoas. Ele vai mostrar para você do lado esquerdo tudo que está cadastrado no sistema. Tá? Ele mostra para você aqui do lado esquerdo. E aqui em cima ele vem um filtro. Tá? Para vocês que fazem parte do comercial e querem identificar algumas situações de clientes, né? Seja para auxiliar a Beatriz ou então para informação para vocês próprios, para definir se vai fazer venda para esse cliente ou não futuramente, você consegue por aqui. Ó. Você consegue buscar o tipo de papel que você quer pesquisar, se é cliente, fornecedor, transportadora, a UF, né, o estado da onde esse cliente é, e a cidade também, tá? Você consegue fazer uma busca bem personalizada por perfil ali direitinho. Tá? E é aqui que vem o ponto-chave, né? Que é o tipo de situação dele. Se ele possui dívida, se ele possui valores a vencer, se ele não compra há muito tempo, né? Ou se compraram recentemente. Tá? Então, esse é um dos pontos de gerenciamento, né? Onde você consegue identificar alguma dor em relação à operação de vocês. Tá? Aqui no CRM, você também consegue relatórios de clientes que mais compram e relatórios de pedidos e comissões. Tá? Então, essa situação que eu apresentei para vocês aqui no filtro, se você clicar em filtrar, o sistema ele vai trazer por padrão tudo que você selecionou ali. Tá? Caso você queira um relatório em Excel, ele já tem a opção aqui direto de exportar Excel. Tá? E aí o sistema ele vai gerar um relatório em Excel com as condições que você preencheu no filtro. Aqui em novo é onde você vai criar esse novo papel. Tá? Clicou em novo, ele vai abrir o campo para você fazer o cadastro. E aí você pode selecionar cliente, você pode selecionar fornecedor, você pode selecionar fabricante, tudo para um cadastro só. Tá? Então, o seu cliente ele pode ser fornecedor, transportadora, fabricante isso. Caso contrário, você pode deixar ele marcado somente como cliente. Não tem problema nenhum. Isso aí. Aqui vai ser o campo onde você vai colocar o CNPJ desse cliente. Tá? Então, diferente da situação que eu passei para Beatriz, esse caso aqui vai ser necessário colocar o documento. Tá? Que pro financeiro você pode ter o cadastro pendente, mas para emissão de nota é obrigatório o preenchimento completo. Então, clicou em buscar lançamentos. Como esse CNPJ que eu estou utilizando é um CNPJ de teste, eu usei um gerador de CNPJ qualquer da internet para poder gerar um número aleatório. Ele não tem dados, né? Então não tem de onde buscar esses dados de endereço, tal, essas coisas desse perfil. Se eu tivesse digitando, ele puxa direto, puxa no CNPJ, Sim, sim. Me passa o CNPJ da empresa de vocês. 22 643, 643 512, 512 e o ao contrário, 09. Beleza.
coloco para buscar dados, ele puxa as informações de endereço do cliente. Pode ser, Ele puxa direto da receita. eu ia falar isso agora. A gente não tem conexão direta com a Receita para poder fazer a captura dos dados. É uma base que a gente utiliza de um parceiro nosso, tá? E essa base é alimentada de acordo com o que as empresas disponibilizam como posso dizer? Online. Isso, são os dados que são disponíveis, que estão disponíveis online. Então pode ser também que vocês precisam conferir também o endereço, Não, tá? Porque pode ser que o endereço possa vir desatualizado, por não ter disponibilizado o novo endereço ainda. Tá. Eu tô conversando com o pessoal lá. alterar. É, você. No carro oficial, agora eu, em vez de deixar esse, alterar para visualize. Aqui, ó, por exemplo, você pode fazer isso aqui. Esse daqui é a parte de preenchimento automático, onde você vai selecionar como cliente e colocar CNPJ. Caso você não queira que ele faça a busca automática, você pode pular direto aqui para o preenchimento manual. Ah, tá. Ele fica desbloqueado assim que você seleciona o papel. Tá, mas se clicar em preenchimento automático, não tem como alterar. Tem sim. Ah, Tem sim. que aí, pô, às vezes muda só a razão social. Sim. Então só o endereço. Aqui você pode, todo ele fica editável. Né? Então você consegue mudar as informações aqui, mesmo que ele faça a busca. Tá? Aqui em cima, um campo muito importante aqui em relação à parte do indicador de E. Tá? Por quê? O sistema, para ele fazer toda a parte de tributação, vai ser necessário você colocar as informações de inscrição estadual do seu cliente. Se ele tem inscrição estadual ou não, e aquela regrinha básica, se ele é contribuinte, isento ou não contribuinte. Tá? Isso tá bem claro para todos? Desculpa, gente. O celular tocou. É porque assim, regrinha básica, né? Contribuinte de ICMS é obrigado a ter inscrição. Não contribuinte pode ter ou não inscrição. Contribuinte isento é obrigado a não ter inscrição de hipótese alguma. Entendeu? Então, é só preencher de acordo com a situação de fato do cliente. Se ele é contribuinte, coloca a inscrição estadual. Se ele é isento, não tem inscrição. Tá? E, Por exemplo, tem um cliente nosso aqui, ele tem um regime especial. Operação de depende e ele não precisa ver antes, se não me engano, esse MSST. Tem alguma coisa assim no cadastro que eu precisa colocar essa informação? Tipo assim, e esse decreto tem que sair no modo da prenda nova. tá. Tem alguma coisa que eu posso colocar no cadastro lá do cliente, com todo o faturamento dele, sair com essa informação e já ir automático para a parte fiscal disso? Eu só preciso entender qual é a condição. É só o ICMS-ST, É só esse MSST que ele não dá. mas que ele não paga. Ele não, não, ele não, a gente não pode destacar na nota esse valor. Ele paga acho que posteriormente, se não me engano. Não Tá. pode sair na nota. Isso muda alguma coisa em relação ao CFAP? Muda essa tem que ser de venda normal. Vai de venda normal, sem cobrança de ST, né? Isso aí. Beleza. Então, você pode fazer, tem duas formas de você conseguir fazer essa operação hoje no sistema. Você consegue criar uma configuração, tá? E aí toda vez que você for emitir nota para esse cliente especificamente, você adota essa parametrização que pode ser criada, tá? E a outra forma é, na hora que você estiver editando o pedido de venda, selecionando os produtos, quando você faz a parametrização por NCM no sistema, ele já fica salvo, aquele produto já fica salvo com a alíquota de MVA. Na hora que você estiver editando o orçamento, né, Não, eu queria, para mim, hoje, até por questão de erro ou esquecer na hora que está digitando, eu preferia colocar essas informações no cadastro do cliente. sim, E aí toda vez que eu colocasse no pedido, já puxasse, não eu ter que alterar no pedido, entendeu? tá, deixa, Não, tem isso. deixa eu tirar uma dúvida. Esse cliente, ele é consumidor final dos itens, dos produtos? Revém. Ele revende. É uma loja que compra da gente e lá ele vai revender.
Mas ele é contribuinte de ICMS, mas tem o benefício e não paga ST. Isso. Caramba. Esse cliente é daqui do Rio. É daqui do Rio. Aqui no Rio tem outras vendas com ST. Tem todos os É. sites. Só para ele, como ele tem esse regime especial, botar isso aí. Oh meu Deus. Para ele, pode ser outros clientes, mas outros na empresa especificamente pode ser para ele. Entendi. Deixa eu pensar aqui rapidinho. Eu não sei se isso vai adiantar para vocês, tá? Porque a gente não tem uma forma de colocar parametrização por cliente, né, na hora da venda. Ah, Pedindo notificação. dessa forma que você está falando, não tem como, né? Mas a gente consegue fazer o seguinte: dentro do cadastro do cliente tem um campo de observação. Esse campo de observação ele é levado para o orçamento e para o pedido de venda, entendeu? E aí fica uma observação bem grande na hora de fazer o preenchimento, tá? E aí eu acho que pode servir como aviso, E só essa para observação, essa observação no cadastro dele de cliente, que sai lá na hora que eu vou digitar o pedido, também sai da nota? a gente precisa criar uma informação complementar para sair na nota. Porque assim, por exemplo, eu queria um campozinho que ele colocasse uma observação para toda vez sair essa numeração do campo da complementares da nota, tem uma parte Sim, lá de parte fiscal. sim, Eu queria que toda vez saísse, entendeu? Sem precisar digitar como resolver isso, na verdade, com o cliente a gente coloca uma observação para sair na nota. entendi. Não, infelizmente hoje ainda não, tá? Uhum. Ah, tem o campo de observação que você consegue deixar uma notificação para quem estiver editando, né? E nessa observação você consegue colocar essas características, tanto a informação complementar que deve sair, o trecho, né, que deve sair da informação complementar, e também a questão das alíquotas de MVA, que é para ser retirada no momento de adicionar o produto. Entendeu? Por enquanto, hoje eu acho que é isso que a gente consegue ajudar vocês em relação a essa parte. Por cliente, é porque assim, é muito difícil a gente pegar uma situação do tipo. É muito difícil. Quando tem uma condição do tipo, geralmente é para o estado inteiro, ou alguma situação do tipo, que atinja mais de um cliente, né? Não seja para um cliente especificamente. Mas é uma situação interessante, eu vou conversar com o pessoal aqui. Que é Ah, igual aconteceu, por exemplo, hoje a gente fez só um tempo, mas daqui para frente a gente pode ter 10. Aí se eu esquecer de ter que colocar lá o decreto de ação, aí se tivesse uma opção de estar no cadastro dele lá já fixo, toda a nota sair essa informação, entendeu? aham, No número do decreto especial que ele tem na Rio Moda. E aí se, por exemplo, se eu emitir, faturar um pedido e não tivesse a numeração lá no rodapé, ele é multado, eita, entendeu? sim, Essa informação, essa parte é importante. E pode gerar multa se essa informação não sair. Então, se tivesse essa opção de colocar, de alinhar no cadastro do cliente, para sair já direto no pedido, não para sair essa nota, para a gente é importante. gente, eu só tô anotando aqui, tá, a situação para poder conversar com o pessoal. Não, Tudo- quando a gente fatura, tem como sair assim, de produto a CLFT? Ela já vai para nota por produto. Vai por produto? É porque você pode ter produto com ST e sem ST no mesmo pedido. Isso, nós temos produto com É. ST e sem ST. Naquele campo de configurações de pedido de venda, lá tem como habilitar isso. Por padrão ele vem bloqueado, mas lá você habilita.
Tá? E tem opção lá, é bem dessa forma mesmo, permitir produtos com ST e sem ST no mesmo pedido de venda. Que aí quando você gerar a nota fiscal, o sistema ele vai observar somente a MVA que está cadastrada nos produtos que tem. Aí só esses que vai ter a cobrança de ST e a MVA voltada, e o CFAP voltado para ST. Não tem cobrança de ST. Jonathan? Eu tô terminando de anotar, desculpa. Ah, não, tudo bem, pensei que tinha caído. Não, é que eu sou meio lerdo pra anotar mesmo. Ah, ah. Beleza. Que aí daqui a pouco eu vou ter uma reunião com a minha gestora, aí eu aproveito e cito essa situação pra ela. Não sei se a gente tem condições de fazer qualquer coisa a respeito disso, porque como é algo muito específico, a gente geralmente não mexe com algo tão específico, né? A gente geralmente mexe em algo que seja voltado para uma operação em massa, né? Quando você atinge diretamente um estado e tal, igual a situação da parametrização por NCM. Aí eu vou ver com ela e qualquer coisa eu retorno para vocês o que eu consegui. Tá bom. Bom, não é promessa, por favor. Não, vai ver a possibilidade. Isso, eu vou ver se tem condições de a gente fazer alguma coisa para poder ajudar vocês. Então, ó, nesse formulário de preenchimento, você pode colocar também aqui no final, onde está contato principal, você consegue colocar o nome desse cliente, o nome e o e-mail desse cliente, tá? Sim, Então, esse e-mail, ele é o que ele recebe o arquivo XML, esse comunicar o e-mail. isso aí. Tá. E aí, toda vez que for transmitida uma nota contra ele, o sistema automaticamente vai disparar um e-mail Tá. para ele com um arquivo, tanto a DANF quanto o XML, para ele selecionar. Tá. Aí nessa parte de e-mail, eu só posso colocar o e-mail que ele recebe, porque assim, por exemplo, cliente grande, cliente pequeno, mas cliente grande, ele tem um e-mail para recebimento de arquivo XML, tem um e-mail do comprador. Aí tem como eu colocar outro e-mail sem ser, porque, por exemplo, o comprador às vezes não quer receber XML toda hora do fornecedor. O setor dele de recebimento e receita. Mas eu quero que o e-mail dele fique cadastrado também, caso eu precisar ligar para ele ou passar um e-mail, alguma coisa assim, tem como você conseguir cadastrar dois e-mails? Sim. Ó, aqui você pode colocar o e-mail do contato principal, tá? Quando você salvar esse layout aqui, eu vou salvar ele assim, que ele vai dar como incompleto, e é até bom que eu consiga apresentar melhor, tá vendo? Ele deu como pendente. Aí o que vai acontecer? Aqui na parte de contatos, você consegue colocar, né, o e-mail para receber a nota fiscal. E aí o e-mail que vai receber a nota fiscal é só você deixar marcado aqui com recebe NFE. Tá? E aí você pode cadastrar diversos outros e-mails, não tem limite esse Ah, campo. ok. Tá Aham, vendo? legal. Então aí é só marcar com recebe NFE Só os e-mails que vão receber de fato. tá bom. Tá. Então aqui em dados gerais vai ser o cadastro básico da empresa. Tá? Então vai vir a informação de razão social, nome fantasia, CNPJ, o regime tributário. Você consegue lançar aqui, tá, o regime tributário. Por exemplo, se eu clicar aqui em alterar, eu posso selecionar se ele é contribuinte, se ele é isento. E algo muito legal, antes de eu mudar a situação dele aqui, é que tá vendo ali a mensagem de cadastro pendente? Aham. Quando você para o cursor do mouse em cima, ele mostra para você o que é que está gerando essa pendência para concluir o Entendi. cadastro. Tá vendo? Entendi. Enquanto eu não concluir tudo, ele vai dar essa informação de Isso aí. cadastro pendente. E aí isso vai te dar problema na hora que você for gerar uma nota fiscal, que ele não vai permitir, porque Sim, não, falta informação. Porque falta informação para poder gerar nota fiscal. Tá? Então ele diz aqui, a validação do sistema é a seguinte: indicador de E deve ser preenchido, razão social possui mais de 60 caracteres, está com 61. Tá vendo? Pelo limite da nota fiscal tem que ser até 60 caracteres. entendi. Mas Então, aí o limite dele também é até 60. Aí eu abreviei. isso aí. Ele vai manter como 60 para poder ter o padrão. Não, isso, tá bom. Eu vou
Aí quando você for fazer esse tipo de operação, deixa eu ver se isso aqui já vai resolver. Tava com mais de uma. Pronto. Ah, do IRL para ME tinha três espaços. Sim, é só Aí, aplicar só as ajuste. coordenadas. Isso. Aham. Aí aqui você vai selecionar o indicador de IE da empresa, né, se é contribuinte ou isento. Se eu colocar como contribuinte e marcar como positivo, ele continua dando pendente porque falta inscrição estadual. Já muda a mensagem. Tá vendo? Sim. Então, se eu colocar aqui como isento ou então não contribuinte, ele aceita o cadastro e mostra como completo. Pronto. Ele já marca como cadastro completo. Então, o que o sistema faz? A validação do sistema é em relação ao preenchimento dos dados, tá? Não a veracidade dos dados. Tá? Então, por exemplo, se tiver alguma informação errada aqui, quando você for tentar transmitir a nota fiscal, o sistema ele vai voltar a mensagem de rejeição dizendo o que é que está errado no cadastro, que é quando o sistema vai fazer a comunicação com a Cefaz de fato. Tá? Até então é validação de preenchimento dos campos. Tá? O campo que eu falei que poderia te ajudar bastante é esse campo aqui, ó, de observação. Tá. O campo de observação, o que vai acontecer? Vamos supor que você queira colocar uma notificação para quem está gerando o pedido desse cliente que você citou. Vamos supor que é Regime especial, decreto. retirar todas as... Um exemplo, você pode colocar até a descrição do decreto aqui se você quiser, para poder facilitar. Mas aí, colocou a observação vai ficar marcada aqui dentro do cliente. E toda vez que for digitar vai aparecer um alerta, né? Isso aí, quando você for fazer a edição do pedido dele, vai aparecer essa observação para você logo de cara. Entendeu? Eu vou continuar mostrando as outras partes de cadastro, aí quando a gente for falar sobre orçamento, eu vou te mostrar essa condição. Tá. Você tem tag também para poder fazer controle de clientes, tá? Tag é como se fosse palavra-chave. Tá? Então, como vai funcionar? Um exemplo. Eu atendo um grupo de empresas, só que cada empresa tem um CNPJ diferente, é controlado por pessoas diferentes. Mas é uma rede. Razão social diferente, porém uma rede. Isso aí, você pode colocar diretamente o nome do grupo. E aí toda vez que você for fazer a busca das empresas que fazem parte desse grupo, você pode vir aqui em tag, selecionar ela e filtrar. E aqui do lado esquerdo do sistema só vai aparecer as empresas que têm essa tag. E aonde que eu faço essa tag? A tag é aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui, embaixo do cliente, onde está marcado como cliente. Aqui. E aí é só você fazer o preenchimento do nome do grupo, tá? Ele deixa você colocar mais de uma tag. Então, quando você coloca o nome do grupo, ou então o que você está precisando digitar, ele gera como se fosse um link embaixo. Selecionou o link, ele fecha como palavra-chave. E aí permite com que você continue adicionando. Entendi. Então aí todo mundo permite, quando for cadastrar, conferir esse protocolo e isso aí vai no. Aí a gente vai lá na tag vai no e puxa. Isso aí. Não. Então não precisa ter que criar, tipo assim, criar o nome da tag para depois clicar no cadastro. Não, você cria a tag exatamente no momento que você está adicionando isso dentro do cadastro. Ou então, se você lançar a tag que... Oi? Tipo uma palavra-chave, então. Isso. Criar a primeira tag, a tag do Lojas Rede, aí depois para vir e lançar no cadastro dele não, né? Não, você cria na hora. Bem com o nome que ele puxa, entendi. Tá. E se você já tiver ela criada antes, assim que você começar o preenchimento, ele já vai aparecer ela.
Então, ó, colocou a informação, salvou, a tag fica aqui dentro. Aí se eu atualizar a página, na hora que eu for fazer a busca dentro do filtro, Onde você foi lá em salvar? é só clicar em alterar de novo. Alterar que já. Ah, tá. Isso. Que aí ele salva a informação que você colocou. Aí aqui no filtro você tem um campo para poder selecionar a tag, tá vendo? Então seleciono pela tag, clicou em filtrar, ele vai aparecer a tag para você. Quando você coloca observação no cliente, quando o cliente está completo e não tem observação, só aparece o nome e o CNPJ e a marcação se ele é cliente, fornecedor, então qual o tipo de papel dele. Quando você coloca observação, ele fica marcado com esse izinho aqui. Tá? E aí se você parar o cursor do mouse em cima, ele apresenta o que é, qual observação tem nele. Tá? Aqui você consegue adicionar mais de um endereço, tá? E selecionar qual é o endereço principal desse cliente. Tá? Você pode criar um endereço para entrega aqui na hora que você estiver editando. Entrega de cobrança. Pode ser feito aqui. A gente não tem diretamente a É porque tem cliente que o faturamento é pelo endereço da empresa, mas para entrega é em outro endereço. Aí tem que sair lá no informações complementares. Isso. Quando for o endereço de entrega, você pode criar um endereço a mais aqui e aí o sistema ele te dá permissão de colocar isso na nota. Tá? Você seleciona o endereço que você quer para entrega. Isso a mais. É só você clicar em alterar. Em alterar que ele vai permitir você adicionar mais, tá vendo? Ah, sim, entendi. Aí você vai deixar como favorito somente o endereço principal. Tá? Nessa parte de parâmetros, você pode, aqui vai ficar vinculado aqui a data da primeira e da última compra desse cliente, tá? A data de cadastro dele, o idioma, tá? Você consegue colocar o idioma em inglês ou então em espanhol. Tá? Isso, o formulário do orçamento e do pedido de venda vai sair na linguagem que você colocar. Você pode selecionar um representante fixo, tá, para um cliente. Você pode. Tem a opção de linkar a transportadora pro, assim, por exemplo, lá nesse cliente, eu utilizar bem todas as transportadoras e eu linkar uma nela, só na hora de digitar o pedido de venda. A transportadora você pode deixar fixa por cliente também. Posso, Tá? Vai funcionar da mesma forma que o representante. entendi. Tá? Então, assim, é só fazer a mesma operação. Vai clicar em alterar e aqui você vai selecionar quem é o representante, né? Aí já sai fixa lá. Isso. E aqui quem é a transportadora. Botou aqui, toda vez que você for gerar um pedido de venda, já vai levar o representante e já vai levar a transportadora. Tá. A questão do limite de crédito por cliente, né, que eu tinha dito antes, você pode definir um padrão e selecionar o específico, né, para esse cliente. Aí se você botar um valor X, aí ele só pode comprar até esse valor. Isso, que está marcado dentro do cliente. Então você pode ter um padrão e botar um variável no cliente. Tá. E tem também a possibilidade de você sempre liberar a venda para esse cliente, que vai bater de acordo com a questão da inadimplência. Tá. Se o cliente estiver inadimplente, vai permitir venda para ele? Entendeu? Você pode definir aqui. Embaixo você também tem a questão da tabela de venda. O nosso sistema ele tem duas tabelas de venda diferentes. Exemplo. Tem a tabela de venda. Tabelas que eu posso mostrar. Não, são duas tabelas diferentes. Não é o limite de duas. Então o que vai acontecer? A primeira tabela, que é a tabela padrão do sistema, é a tabela de percentual. Tá? Então, por exemplo, você quer criar uma tabela de venda para poder dar 10% de desconto ou 10% de acréscimo do valor do produto. Você consegue. Se você quiser criar uma tabela de preço fixo, né, um exemplo, vai pegar o preço dos produtos e vai definir um preço de liquidação ou um preço de venda especial para um cliente específico, né? Aqueles produtos saem num valor mais abaixo para aquele cliente e é um valor fixo já para você. Você consegue criar essa tabela. Tá? A criação da tabela é também dentro do CRM. Tá? Aqui em CRM, tabelas de vendas. Sim.
Depois a gente vai ver como é feita a criação da tabela e aqui você tem a possibilidade de selecionar a tabela fixa para o cliente, tá? Sim, aqui no Você final eu tenho percentual. Isso. Você pode adicionar por pedido de venda ou então você pode adicionar por cliente. Você tem as duas opções. Contato foi o que a gente acabou de ver. Pedidos e financeiro vai bater de frente diretamente com as compras dele. Tá? O orçamento não interfere no pedido nem no financeiro. Porém, a partir da coluna de pedidos de venda, começa a fazer movimento aqui. Tá? Ah, entendi. É, E pode perguntar. tá, então aqui hoje, então, assim, ele, por exemplo, a gente primeiro ele mexe no orçamento. Aí nós que podemos aprovar para ver se vai sair o pedido, se vai ser um pedido de venda, né? Isso aí. Quando eles digam lá a rede. Isso aí. Ele tem a possibilidade de gerar o orçamento e não gerar o pedido. O pedido ser a aprovação de vocês. E ainda tem algo que, particularmente, eu acho muito legal no sistema, que é a questão da negociação. Dentro do módulo de fluxo de venda, o orçamento ele tem uma parte muito legal, que é o envio do orçamento para o cliente, e através desse envio, o cliente consegue entrar no chat em tempo real com quem enviou esse material para ele. O cliente não precisa ser cliente da Mainô, não precisa ter a nossa plataforma. Pelo e-mail que ele vai receber, ele vai acessar uma plataforma à parte, né, com o espelho do pedido e um campo para chat. E aí ele consegue negociar com o representante através disso. Entendeu? E aí tem Mas algo. aí esse acesso vai como? Vai como um link para o cliente? Ele precisa ter Isso, usuário, seria como a gente não. isso aí. Vai como link para o cliente e através desse link ele acessa a plataforma. Tá. Esse vínculo que é feito para ser gerado esse chat não tem nada a ver com a utilização do sistema. Tá? O cliente ele não entra no sistema, ele só vê o espelho do pedido e consegue conversar com a gente por ali. No caso, representante, desculpa. E lá também tem uma parte que é bem legal, que é o botão de aprova e reprova. Tá? Dentro do orçamento, o cliente tem o poder de decisão de aprovar ou reprovar o orçamento. E isso fica como uma tag marcada no próprio orçamento. Entendi. Tá? Então, financeiro vai ser movimentado a partir do momento que for gerada uma venda ou então pedido de venda confirmado com cobrança cadastrada. Esse financeiro não seria legal ser movimentado só a partir do faturamento? Sim, ele é movimentado só a partir do faturamento. Ah, tá. Porque pra Tá? mim era pela partir do pedido de venda, porque às vezes Não. vou faturar, vou cancelar. Ah, entendi. Ele é movimentado no pedido de venda só depois que o pedido é confirmado. Tá? Vou te dar um exemplo. A gente trabalha com muita empresa que trabalha com um produto por encomenda. Né? Um exemplo bem básico. Trabalha com venda de produto por encomenda. Porém, a encomenda para produção é algo que vai levar um tempinho para o produto ficar pronto. Né? Um exemplo também é que a gente tem um cliente que é estaleiro, né? Aqui no Rio também. Fabrica navio, né? E a fabricação média aí, tempo médio é de 4 anos. Só que ao longo desse prazo, ela já vai recebendo o valor já de venda desse produto. Ela só emite a nota depois que o produto está pronto. Entendeu? Então o que ela faz? Ela gera o pedido de venda, gera a parte de cobrança do pedido de venda e confirma o pedido. Então fica como venda, gera financeiro, movimenta todas as partes do sistema e quando ela termina a etapa de construção, ela só transmite. Oi? Renovou o contrato, Caxias? Dona? Oi? Ah, agora tá me ouvindo. Eu não te ouvindo. Ah, eu acho que a caixinha já cansou de mim. Então vamos lá. Então o fato que a maneira que essa cliente usa o sistema é exatamente pelo fato dela. Opa, agora acho que a internet. Não, Oi. Oi.
Caramba, tá picotando pra caramba. Tô vendo, tô vendo. Tá me ouvindo? Tô vendo, tô vendo. Então, Só. depende da forma que o cliente fabrica. Nesse caso, se o cliente tem que movimentar o financeiro dele a partir do pedido. Ah, Aqui, a gente é a partir do faturamento. beleza, perfeito. Então, a opção de confirmar o pedido de venda, ela tem que ser liberada também dentro das configurações, tá? Então não vai interferir no dia a dia de vocês. Tá? Até que deu para entender bem essa parte do cadastro de cliente. Eu sim. Beleza. Então vamos lá. O próximo passo aqui é o fluxo de venda. Dentro do fluxo de venda, o sistema ele apresenta essas três colunas, tá? Que é a coluna de orçamento, pedidos e vendas. Tá? A coluna de venda vai ser as notas fiscais que foram geradas através de pedido e também os pedidos que foram confirmados. Pula para essa tela ao lado. Campo de orçamento, como vai funcionar? Você precisa ter o produto criado dentro do estoque, tá? Para poder gerar o orçamento. Ele não precisa ter quantidade, tá? Oi. Ixi, acho que, acho que, Tô te ouvindo. acho que a internet está dando ruim de novo. Tô te ouvindo. Deixa eu bloquear a câmera aqui para poder ver se melhora a internet. Então vamos lá. O campo de orçamento, ele precisa do produto cadastrado em estoque, mas não precisa dele com quantidade, tá? Essa é a única diferença do orçamento pro pedido de venda. Você tem 50 unidades do produto, com orçamento você consegue fazer um orçamento de 5.000, tá? No pedido de venda já é diferente, você precisa ter o produto em estoque para poder gerar o pedido e a nota fiscal, tá? Entendi. É o certo. Não, o orçamento é mais coisa. Então assim, Entendi. tem uma outra opção também, que a gente também tem o fluxo de compra, né? O fluxo de compra vai começar lá com a solicitação de compra, cotação, ordem de compra, até a nota fiscal do fornecedor, né? Até a nota fiscal de compra. Tem uma maneira de movimentar o fluxo de compra da seguinte forma. Vamos supor que o produto não tem quantidade positiva em estoque para gerar um pedido, né? A quantidade não é suficiente para poder gerar o pedido. Dentro do próprio layout de preenchimento do pedido, vai ficar aparecendo uma notificação pedindo para poder abrir uma solicitação de compra automaticamente. Então essa solicitação já vai vinculada direto ao pedido de venda. Ok. Tá. Entendi. Aí vai ter um alerta dizendo quanto tá baixo. Isso, ele vai dizer que não foi possível. Isso aí, ele vai dizer que não foi possível gerar o pedido e que você pode criar uma ordem de uma solicitação de compra a partir dali. Então vamos lá. Aqui para criação do orçamento é só você clicar no mais, tá? Nesse símbolo que tem de mais aqui. Ele vai abrir o layout para preenchimento. E esse layout aqui é o mesmo do pedido de venda. Não muda em nada, tá? É literalmente o mesmo do pedido de venda. Então aqui você vai selecionar quem é o seu cliente, tá? Pode ser 3 letras sequenciais do nome, 3 números sequenciais de CNPJ, ou então de CPF. Tá? Por exemplo, eu coloquei cons, ele já puxou aqui o cadastro de vocês. Então, selecionei e aqui está a observação, tá vendo? Ah, sim, retirar. Assim que você seleciona o cliente, ele já abre o campo com observação. Entendeu? É legal que botasse vermelho, né? Boa ideia. Se fosse aqui. Esse número ali, 2, é o número do cliente? É o número do pedido. É o código do cliente? O código do cliente você consegue colocar. O código do cliente você consegue colocar dentro daquele layout que a gente colocou observação e a tag. Ali tem um campo de código do cliente também. Você pode gerar um por ali. Só deixa eu anotar a sugestão rapidinho.
Beleza? Então, selecionou o cliente aqui, você vai ter o campo para selecionar o representante. Caso esse representante já seja fixo, ele já vai vir para cá. Tá? No caso, como ele vai gerar o pedido o orçamento, já vai vir automaticamente para cá ele selecionado como representante. Aí nessa parte de comissão, eu posso vincular, por exemplo, nesse cliente aqui, eu quero que ele não vai ganhar 5 na negociação especial, ele vai ganhar só 3. Aí eu ponho aí 10. Sim, mas nesse caso seria a comissão por pedido de venda. Tá? Se for por representante... Aí ele não iria estar lá do cadastro do representante, ele ia assinar o sistema pedindo isso. Então, o sistema ele tem as 3 formas de comissão. E as 3 formas são fixas. Se for pelo pedido de venda, vai ser tudo pelo pedido de venda. Se for pelo representante, vai ser tudo pelo representante. Tá? Então... Hoje você trabalha de uma forma mesmo, mas caso futuramente ocorrasse, entendeu? Para saber que sim. eu entenderia que nesse pedido de venda aqui eu posso colocar assim, para ganhar 3, de uma negociação diferenciada, mas não. Sim. Então, aqui você tem um campo também para poder selecionar a tabela de venda, tá? Eu vou explicar a tabela de venda logo em seguida. Aqui você vai clicar em prosseguir, ou então aquela informação complementar que você disse que é obrigatório sair para esse cliente, no caso, você pode colocar aqui, ó, informações complementares. A informação que você vai colocar no orçamento... Oi? Essa daí é que sai na nota. Isso aí. Informação complementar eu fiz que vai sair na nota, mas não sai no layout do pedido de venda ou do orçamento. A observação interna sai no layout do pedido e orçamento, mas não sai na nota. Então informações complementares e informações ao fisco, que é o que sai na nota. Isso. Isso. Você consegue criar informação complementar também para poder selecionar ela nesse campo aqui. Ó. Você pode deixar ela salva dentro do sistema e seleciona aqui toda vez que tiver necessidade. Aqui embaixo você pode clicar em prosseguir, ele vai abrir uma extensão para você adicionar os produtos. Tá? E aí você pode adicionar um produto ou adicionar produto em massa. Então eu posso tanto digitar o código do produto como eu posso listar ele na conta que eu quero, é isso? Vamos lá, quase isso. O código do produto, adicionar um produto, você vai colocar um produto por vez. Já está bem claro. O adicionar produto em massa é quando você quer colocar a quantidade total de uma determinada nota fiscal. Vamos supor, você comprou os itens para um cliente específico. Você comprou por encomenda para um cliente específico. Você quer vender o total daquela nota para aquele cliente. O produto só precisa ter o preço de venda definido em estoque. Que aí você consegue puxar todos os produtos que entraram a partir daquela nota para esse pedido de venda especificamente. Sim. Adicionar o produto. Assim que você lançar o código do produto, deixa eu ver se eu tenho produto cadastrado aqui no estoque, que eu não me lembro, só um minutinho. Eu posso pesquisar o produto tanto pelo código quanto pela descrição, tá? E pode ser parte, não precisa ser total. Então coloquei aqui parte, ele vai trazer tudo que tem com parte dessa descrição. Selecionei o produto, ele vai trazer para cá todas as informações, tá? Ele traz a quantidade total que eu tenho no estoque. A total que eu digo é a quantidade disponível, tá? Então, por exemplo, vamos... Oi? Isso. Então, o que vai acontecer? Um exemplo. O sistema ele gerencia a quantidade do produto de 2 formas diferentes. Quantidade total e quantidade disponível. Né? Quantidade total. Eu tenho 100 itens. Ponto. Quantidade disponível. Eu tenho 100 itens, porém, desses 100 itens eu tenho 30 num outro pedido de venda reservado e 20 armazenado.
a disponível vai ser 50. Entendeu? É o que você tem disponível para uso, né? O que está comprometido com outra operação fica reservado. Entendi. Então aqui eu tenho a possibilidade de selecionar a quantidade disponível que eu quero utilizar para esse pedido, então para esse orçamento. Ó. Aqui é a quantidade, o preço unitário do produto, tá? Que vai vir direto do estoque. Eu posso trabalhar com 4 casas decimais após a vírgula ou então só com 2. Tá? Isso é padrão de vocês, pode ser alterado dentro das configurações também. Tá? Em campo usuário, configurações, nota fiscal. Você consegue definir a quantidade de casas decimais que você quer no sistema. Aqui embaixo é o campo para desconto direto no próprio pedido. Tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui 10% de desconto que o próprio sistema vai calcular isso para mim. Entendeu? Então, Mas aqui, aí esse desconto ele sai no item ou ele sai no antes? esse desconto é o desconto da operação de negociação com o cliente. Então, ele não é levado em consideração para a nota fiscal. Tá? Entendi. Que aí, Só quando for mesmo gerar na nota nota. fiscal ele já vai abater lá já Porque as quando ele vezes o for. preço qual vai ser desconto. Isso, quando ele for para a nota fiscal já vai ser o preço da negociação, não vai ser o preço total para ser negociado lá na nota, porque vai fazer composição de imposto, tá? Uma série de coisas. Né? Aí se eu quisesse dar um desconto na nota, pra sair lá, sai lá em cima da nota fiscal. Você consegue também. Aí você Depois você me mostra onde tá, você gera a nota fiscal normal e aí na nota você tem um campo lá de desconto. Tá. Então aqui tem a possibilidade de aplicar desconto aqui, tá? Caso você queira que o sistema destaque essa informação de desconto direta na nota fiscal, você consegue também. Tá? Então, por exemplo, clicou em incluir desconto nas informações complementares do produto, ele vai levar aqui a informação, tá vendo? Desconto de 10%, PU original de R$ 8.669,24. O preço no orçamento já é de 7.800, com 10% de desconto aplicado, tá vendo? Então o que vai acontecer? Essa informação complementar que está aqui embaixo é a informação complementar do produto. Então isso vai sair debaixo do produto na nota fiscal. Mas aí se eu não quisesse que se eu não quiser que saia essa informação. É só não selecionar. Que aqui ela só aparece se você clicar em incluir desconto. Tá. Embaixo, Aí se eu não selecionar isso e incluir, ele vai sair normal no item sem informação nenhuma. isso, vai sair como se fosse aquele dali fosse o preço de venda dele, ponto. Tá. Uma outra situação bem interessante é essa daqui do MVA. Tá. Então aqui você, quando tiver parametrizado o sistema, com as alíquotas de MVA, tudo direitinho, o sistema ele vai puxar automaticamente para cá. Tá. Aí MVA no produto. Isso. Mas aí, essa parte de MVA, essas partes assim, de imposto, que eu, por exemplo, eu posso alterar, mas eu não quero que o representante apareça na hora que ele for digitar o orçamento do meu ponto, fazer isso, para ele não mexer na parte de fiscais, assim, de impostos, né? E por um lá ele está digitando, aí sem querer ele digitou alguma coisa. Tem A única tirar o acesso dele? A única parte de imposto que aparece no formulário de preenchimento do pedido de venda e tal, na verdade, até gerar a nota fiscal de venda, é só isso aqui. É só o MVA. É só o MVA, mais nada. Tá. Entendeu? E eu acho que seria interessante manter o MVA ainda mais por conta desse cliente que vocês têm aqui no Rio. Não, eu tô pedindo pra tirar, tipo, assim, o representante quando for digitar, Sim. aí sem querer digitou alguma coisa ali, aí a gente aqui também não se atentou, aí na hora de faturar saiu Ah, o pneu errado. entendi. Aí tem como eles não terem acesso aí a essa parte de MVA ou não? Não. Esse aqui fica disponível sempre. Ah, tá. Tá. Não, é pra eu, até eu mesmo ficar atento, né? Pra eu quando eu receber, pra ver se tá certo. Beleza.
Uma outra situação, tá vendo que ele tá marcando aqui como original e ajustada? Sim. Não precisa colocar ajustada, você pode colocar original sempre, Original. tá? Uhum. Porque o que, que vai acontecer? O sistema por si próprio, ele já entende que produto que vem com origem 1 ou origem 2, né, que são origem de produto estrangeiro, ele vai calcular 4% na operação interestadual. Uhum. E o produto que é nacional, que vai vir com origem zero, então origem de produção própria e tal, independente do que seja a operação, vai ser a alíquota normal do Estado, da operação, entendeu? Então ele já preenche automático. E isso, na hora de fazer o ajuste, ele já ajusta de acordo com a condição do produto, se é estrangeiro ou nacional. Entendi. Ah, então é sempre original. Isso, deixa sempre original, porque aí de acordo com o ajuste vai ser feito pela condição do produto mesmo, se é nacional ou estrangeiro. Então o sistema ele já faz o cálculo automático para você. Tá? Aqui embaixo tem a possibilidade de continuar inserindo item. Caso não tenha desejo de continuar inserindo, pode clicar em incluir Mas produto. então toda vez que eu for inserir um item, eu tenho que clicar aí nesse botão. Como é que seria esse negócio aí? O que? A MVA? Não Não, esse entendi. continuar inserindo produtos é o quê? É para inserir mais produtos? Isso, é só você clicar nele e clicar em incluir produto. Aí ele vai abrir a listagem de novo para você continuar editando. Ah, tá. Ó. Cliquei em incluir produto, o produto já veio para cá. E aqui vem uma parte de leitura que eu acho bem legal do sistema, que é essa parte aqui, ó, valor sem desconto, 17.000. Eita, meu computador quase caiu. Ele já traz o valor sem desconto, o valor do desconto e o valor com desconto aplicado. Tá vendo? Então ele já te dá todas as informações de desconto. Caso você queira fazer, tipo assim, eu não quero adicionar desconto em todos os produtos na hora que eu for adicionar o produto, colocar desconto de um em um. Quero fazer tudo de uma vez depois. Ou então, quero fazer o desconto depois e selecionar só alguns itens. Não tem problema. Você pode adicionar o produto normal e depois selecionar só os produtos que você quer e clicar em ações em massa. Tá? Aqui tem o campo de aplicar desconto. E aí você pode colocar o desconto por valor, então por porcentagem. Tá? Mudou a porcentagem, ele vai mudar o valor do desconto. Vou colocar aqui 5%, ele muda novamente o valor do desconto. Incluir desconto, ele vai atualizar o preço do produto aqui embaixo. Tá vendo? Se eu clicar em salvar, ele já vai gerar a base do orçamento para mim. E aí eu já consigo fazer algumas operações aí, que seria onde o seu representante te entregaria, né? E aí, a partir daqui seria o que você faria. Essa primeira parte seria a parte do representante, né? Criação do orçamento, seleção de cliente, criação de cliente também. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Eu sou péssimo de memória. Mônica. Mônica, eu vou te pedir desculpa primeiramente, só que eu vou precisar encerrar a reunião, porque eu tenho uma outra reunião agora com os gestores da empresa e eu não vou conseguir dar continuidade com você. Porém, como tem alguns minutinhos sobrando ainda, né, que a gente iniciou um pouquinho mais tarde, eu queria já marcar esse horário com você para a gente poder concluir. Pode ser amanhã. Deixa eu só dar uma olhada na minha agenda aqui rapidinho, que eu consigo. Não, mas aí vai vir uma data para vocês aí você vai falar sobre a expedição. Vai ser sobre as expedições como? Pode ser na quinta, às 9 da manhã? Pode ser. Beleza. Então vou deixar agendado aqui para quinta, às 9 da manhã e vou mandar a confirmação para você. Tá? Tá, você Falando. tá vendo e-mail aí, quando você me mandar a confirmação, é só mandar e-mail.
Pode me falar o e-mail. Comercial, @flirtplast. É que você leva, Flirt? Não, não. É igual da Bia, só muda. É firstplast.com.br. Isso mesmo. Beleza. Anotei aqui. Tá bom. Então tá agendado